Olá, eu sou a Carolina Lana, sou fundadora da Escola Curandeiras de Si e hoje eu vim aqui falar sobre ginecologia natural, que é uma prática vertente das terapias complementares naturais e que nos traz, nos reconecta com a natureza, com o nosso corpo, com a nossa ciclicidade. É uma medicina que pode ser incorporada no nosso dia a dia com pequenas práticas. E eu vou falar sobre 3 pilares, que são 3 pilares muito importantes para a ginecologia natural e que quando a gente começa a conhecer esse universo, adentrar e trazer isso para o nosso dia a dia, ela nos convida a relembrar e a visitar e a praticar esses pilares continuamente. O primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, que é um convite que a ginecologia faz pra gente, a ginecologia natural, de nos reconectar com o nosso próprio corpo e conhecer esse corpo, não só o corpo físico, mas também as nossas emoções, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, porque tudo isso influencia muito na nossa saúde íntima, né? Como o nome ginecologia natural já diz, ela vem trazendo um olhar mais específico para a nossa saúde íntima, mas também de uma vertente mais natural, mais conectada com a natureza. Então, esse pilar do autoconhecimento, ele nos convida a entrar em contato com esse corpo, a se reconectar com esse corpo, a perceber que nós não somos a mesma pessoa, por exemplo, em cada fase do nosso ciclo. Então, nós temos o nosso ciclo menstrual, que passa pela menstruação, passa pela pré-ovulação, né, por esse preparo de ovulação que tem no nosso corpo, o momento da ovulação, que é o nosso ápice de fertilidade, e depois ele se prepara novamente ali através da pré-menstruação para vir a menstruação, caso não tenha tido uma gravidez, né, a pessoa não esteja grávida. Então, em cada uma dessas fases, o nosso corpo está diferente. Os nossos pensamentos estão diferentes, as nossas emoções, a forma como a gente reage emocionalmente aos eventos cotidianos são diferentes. Então, esse convite de autoconhecimento, ele vem muito para também observar essa ciclicidade. Quem sou eu em cada fase desse ciclo? A gente vai perceber que vai ter fases que a gente está mais animada, que a gente está mais comunicativa, que a gente consegue ser mais ágil, que o nosso raciocínio está mais rápido e que a gente às vezes pesca as coisas meio no ar, assim, através da nossa intuição e momentos que a gente vai estar mais introspectiva, não quer falar muito, quer ficar mais quieta, o corpo pede uma alimentação diferente em cada fase. E tudo isso é autoconhecimento. Quando a gente observa essas fases, quando eu observo quem eu sou em cada uma dessas fases, a gente consegue também extrair o potencial de cada uma dessas fases. Então, se eu sei que existe uma fase onde eu raciocínio melhor, onde eu consigo ser mais ágil, então eu consigo pegar as tarefas que eu tenho e colocar nessa fase para eu conseguir fazer mais essas tarefas, casar, né, combinar de que seja nessa fase. Quando é os momentos onde eu estou preferindo mais ler textos, estar mais introspectivas e fazer um trabalho que não exige tanto contato com as pessoas, por exemplo, eu manusear para que as minhas tarefas que sejam mais introspectivas casem com essa fase. E isso nos gera, né, nos coloca também em segundo, em conexão com o segundo pilar, que é o pilar da autonomia, né? E aqui, quando a gente fala ainda um pouco desse autoconhecimento, não passa só pelo ciclo, mas também pelo próprio conhecimento do corpo, né? A gente tem fluidos que secretam do nosso corpo durante cada fase do ciclo também, então tem fases que vão ser mais secas, tem fases que vão ter esses fluidos, e entender quando que eu devo realmente colocar uma atenção, que tem alguma coisa ali que pode, por exemplo, estar mais desconfortável, ou que pode ser um sinal de que tem alguma coisa um pouco fora de ordem, e quando está tudo certo, está tudo bem. Às vezes a gente passa uns sustos desnecessários durante a nossa vida, né? E durante alguns momentos específicos, né? E a ginecologia natural, através desse olhar de autoconhecimento, ela tira um pouco esse lugar desses sustos, né? E nos coloca mais nesse lugar de protagonista, de não estar à mercê de algo que pode ou não acontecer e a gente não sabe, e a gente acaba terceirizando a nossa saúde. Então, o pilar da autonomia nos convida e nos fornece, junto com o autoconhecimento, porque estão entrelaçados, né? Esse lugar de eu sei o que acontece com o meu corpo.
Agora eu sei o que fazer. Com isso, com esse sinal, eu sei que eu devo me preocupar, que eu devo buscar uma ajuda médica ou que eu devo buscar as ferramentas que eu tenho e fazer um tratamento. Esse sinal não é nada, esse sinal tá tudo certo, tá tudo bem. Ele já aconteceu ou ele está atrelado, talvez, a algo que aconteceu no cotidiano, naquele mês, né? O nosso corpo, ele reflete muito a nossa ansiedade, o nosso estresse, assim como reflete também a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? Então, a observar isso todos os dias, diariamente ali, né? Quem sou eu, como estou me sentindo, é um convite, e esse convite ele nos traz essa autonomia, porque a partir do momento que eu sei o que eu estou sentindo, eu consigo tomar as rédeas disso. A partir do momento que eu sei o que está acontecendo no meu corpo, eu consigo tomar as rédeas disso. Eu consigo também me prevenir, porque se eu sei que eu tenho uma predisposição a uma infecção, ou que eu tenho uma predisposição a uma cólica, a uma dor, a um inchaço, a um incômodo, eu consigo me prevenir para que isso não chegue no seu ápice, para que esse incômodo não se manifeste. E isso nos conecta com o terceiro pilar, que são as medicinas, né, que a ginecologia natural nos oferece. Então, a conexão com a natureza e com a nossa ancestralidade. Porque se eu tenho autonomia, se eu conheço o meu corpo, se eu tenho autonomia de falar, bom, aqui eu posso eu mesma tratar, eu posso cuidar ou eu posso me prevenir, porque eu sei que existe essa predisposição, porque eu sei que na minha pré-menstruação eu tenho uma retenção de líquido. Como que eu sei disso? Porque eu observei, eu passei pelo pilar do autoconhecimento, eu passei pelo pilar da autonomia, de saber, bom, isso daqui eu dou conta de resolver eu mesma. E daí a gente entra nesse pilar de conexão com a natureza e a ancestralidade, que é o lugar que vai nos fornecer as medicinas, as garrafadas, os chás, os escaldapés, banhos, óvulos vaginais e várias outras medicinas que vão nos ajudar nesse dia a dia, que a gente vai trazer, incorporar para o nosso dia, tanto para tratar algo ou para prevenir algo. E isso é extremamente ancestral, porque a gente tem todos nós, na nossa ancestralidade, as rezedeiras, as benzedeiras, as curandeiras, que são essas mulheres que vieram antes de nós e que já trouxeram essa sabedoria, e a gente está simplesmente resgatando isso e trazendo dessa forma mais focada na região íntima da mulher, com o nome de ginecologia natural. Mas tudo isso já veio antes, é ancestral, independente. Acho que muitas de nós pode pensar e olhar na linhagem e ver que lá atrás tinha uma rezadeira, tinha uma benzedeira, tinha uma curandeira, né? Quase toda cidade, hoje no interior ainda se é muito frequente, de ter uma pessoa que faz as garrafadas, que benze, que reza, né? Que faz um rezo. Então a ginecologia natural, ela nos coloca nesse lugar de resgate, de conexão com essa ancestralidade, que são as nossas raízes, que nos nutrem, né? Então, resgatar esses saberes, fortalecer esses saberes, repassar esses saberes, e também com essa conexão com a natureza, porque somos natureza. Como eu falei que não somos a mesma em cada fase do ciclo, nós também passamos por essa ciclicidade, por exemplo, nas estações do ano. A gente tem as fases da lua também que nos influencia. Então, independente do corpo que a gente habita, somos cíclicas e temos as fases do ano. Então tem lá a nossa primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que é um marco muito importante de como que a gente vai lidar com as menstruações o resto da nossa vida. É a nossa primavera, é a criança, é a jovem que está ali. Quando a gente entra na nossa fase de fertilidade, a fase mais jovem adulta, mais adulta, nós temos ali o verão, que é o ápice da nossa energia, que é o ápice da nossa fertilidade, o ápice dessa abundância de vitalidade que a gente tem. E depois disso vem o outono, que é o nosso preparo para o inverno, nosso preparo para a menopausa, a fase de transição. E daí chegamos nessa fase que é tão bonita, que é a menopausa, que é recheada de sabedoria, que é recheada de vida, apesar, né, dela ter esse sincretismo, né, essa sintonia, digamos assim, com o inverno, que é uma fase mais fria, né? Mas isso se dá muito pelo fato da menstruação, né, do ciclo menstrual não estar mais ali presente, mas traz esse aconchego, esse lugar de esquentar, de buscar um abrigo, né? E a gente encontra isso
nas mais velhas, que trazem essa sabedoria, que nos reúnem em roda para passar aquilo que elas já viveram, aquilo que elas já sabem. Então, essa conexão com a natureza nos põe também em conexão com esses ciclos que são ciclos da vida, o tempo inteiro, né? Como respirar. Tem os momentos de inspiração e tem os momentos de expiração. E tudo isso é para que a gente consiga ser mais inteira, que a gente consiga viver mais a nossa verdade, que a gente se reconecte de verdade com quem somos, com o que queremos ser, com os nossos valores e que a gente consiga semear isso no mundo cada vez mais, mantendo o nosso corpo saudável, entendendo, reconectada com esse corpo, reconectada com as nossas emoções, com aquilo que eu penso, com a forma como eu me comporto e trazendo através de toda essa junção bem-estar e saúde para o corpo físico e para todos os outros dos nossos corpos. É isso, gratidão.